Bom dia, Vaguinho. Seja muito bem-vindo à sua casa, né, que é o Marcílio Dias, né? Quero desejar em nome de toda a nossa equipe. Vaguinho, o que te fez aceitar o convite e voltar ao Marcílio Dias e o que você pretende aqui no Marcílio Dias? Bom dia, Jânio. Bom dia a todos. Eu acho que houve, assim, um erro na rota quando era já para ter voltado pós-13. Ter feito a Copinha de Santa Catarina o ano passado. Eu acho que eu vi, naquele momento, uma situação que poderia ter dado certo e não eu ter ido por confiança, sim ter ficado. Mas, passado. Mas a minha intenção era de dar continuidade. Tanto é que a renovação dos atletas, a renovação que nós tínhamos combinado, término estadual, e voltaram bastante e muitos estavam aqui. Foi tudo nós que tínhamos conversado para estar e não houve. Aí eu fui ao Confiança e quando já se deu a minha saída, houve a ligação do Guedin. E na hora que ele ligou, eu falei, Guedin, nós temos que ser rápido, porque tem mais algumas sondagens, não tive proposta. E eu gostaria de acertar com o Marcílio. Foi bem rápido. Foi uma situação muito rápida, onde que envolvia, eu precisava trazer, além do Rogério, que é o auxiliar da casa e é meu também, eu precisava trazer o Chiquinho. E aí foi esse o entendimento deles também, por conhecer o Chiquinho e ser um grande profissional. E foi mais esse detalhe. O acerto financeiro é um acerto, acho que dentro da normalidade que o clube poderia e que eu estaria satisfeito. Então não houve exigências, por isso que foi muito rápido. E respondendo agora, eu queria estar aqui, como não queria ter saído naquela oportunidade. Então nessa situação hoje da volta, por tudo que eu tinha visto do elenco, que eu tinha conhecido, e também o Frontini acabou de chegar pelas informações do trabalho do Frontini, que eu já conhecia de longe, com pessoas ligadas a nós, de como ele trata o dia a dia, como eram as contratações. Então aí foi um todo. Eu amar a cidade, tanto é que eu já tenho residência aqui, eu gostar do clube, amar essa torcida da maneira que eles são, haja visto as redes sociais com a volta da maneira que foi. Eu não vi em nenhum outro lugar uma situação como esta. Eu me lembro quando eu fui contratado pelo Ipatinga, o presidente chegou e disse, eu nunca vi uma unanimidade tão grande em contratação de treinador. Não teve nenhuma restrição e a tua chegada vai ajudar demais. E o Ipatinga estava 12 anos numa segunda divisão e totalmente quebrado e totalmente sem credibilidade, nenhuma, devendo para todos. E a minha chegada deu uma credibilidade para contratar. Tanto é que nós contratamos e não caímos, porque é uma situação difícil jogar o Campeonato Mineiro. São 8 partidas, e nas 8 partidas, 3 você vai para a zona do inferno. Os 3 disputam para um cair, ou 2, não me lembro agora. Então é uma situação muito difícil. E nós conseguimos a permanência e Série D no ano seguinte. Então foi uma situação, por Ipatinga, ótima. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a maneira que a gente lida, a maneira que a gente faz, a situação com os próprios atletas, a atenção que a gente dá à torcida, e principalmente respeito a vocês, da imprensa, eu acho que cria uma situação muito positiva de trabalho. Então, quando você se junta, como eu acabei de dizer do Frontini, os demais agora eu estou conhecendo, mas quando se junta toda a situação, é para dar certo. Então, se é para dar certo, eu vou. Então, foi por essa minha escolha, Jânio, por isso que eu estou aqui. Bom dia, Vaguinho. Miro Krieger, da Rádio Univale, seja bem-vindo. Vaguinho, você chega na quarta, na quinta-feira apresentado ao elenco, um elenco que você já o conhecia, né? Alguns atletas já faziam parte do elenco. E diante das informações que você teve internamente de como estava a estrutura do Marcílio Dias, a tua ideia é manter mais ou menos a espinha dorsal ou contra o jogo contra o Barra tu já pensa em colocar alguma coisa que é da tua ideia? Nós temos 2 dias de treinamento, um foi ontem e o outro é hoje. É lógico, você não vai conseguir implantar e colocar no sistema que eles jogavam diferente, na maneira de eu pensar, dos meus conceitos, tudo num primeiro jogo. Então você tem que ir agora analisando. E se eu chego e mudo, faço tudo, não tem tudo errado aqui. Foram 2 jogos e 2 empates, e um fora com um empate heróico. Então são atletas que merecem o nosso respeito e primeiro ir tendo uma visão. Algumas mudanças devem ter, talvez de comportamento até da maneira de jogar, e algumas situações de alguns atletas que eu devo também estar fazendo uma troca para que a gente já possa entender. Deu para eu avaliar o Barra, deu para estudar, conheço o Eduardo também. Então nós vamos tentar dentro do jogo do Barra, colocar o nosso. Então, existem alguns conceitos que nós estamos implementando ontem e hoje
para tentar no jogo fazer. Não acredito em 100%, não acredito que a gente vai poder dizer que vai ser o time está pronto e dessa partida já é impossível. Mas eu acho que do que eu vi de treinamento, do que eu conheço a maioria, eu acho que nós vamos conseguir implantar e eu acho que vai notar diferença no time do Marcílio de agora para diante. Bom dia, professor Vaguinho, Jean Pablo do Esporte Campeão. Você falou da necessidade da tua vontade de trazer o professor Chiquinho, que a gente conhece bem. Eu queria que tu falasse de que maneira que ele contribui no teu trabalho, que a gente já acompanhou ele também como técnico, sabe mais ou menos como é que ele trabalha e as formas como que ele, nas coletivas, tratava as táticas, as questões. Eu queria ouvir de ti como é que ele contribui no teu trabalho. O Chiquinho é uma pessoa muito inteligente numa parte tática e os conceitos batem muito com a minha maneira de ser. Tanto no Uberlândia, quanto agora, principalmente, que nós ficamos muito mais, depois que você trabalha junto com uma pessoa, eu não conhecia lá no Uberlândia o Chiquinho. Sabia que era daqui, a gente conhecia alguns títulos que ele teve, inclusive com o próprio Barroso, mas não tínhamos uma intimidade. E a partir do momento em que eu acabei levando ele para lá, a contribuição dele é enorme, porque eu gosto de melhorar o individual do atleta, e não só no todo, na equipe, no coletivo. Eu acho que se cada um melhorar, vai melhorar, lógico, no total. E ele faz muito bem esses trabalhos. Então a gente tem feito muito trabalho, por exemplo, setorial. Ele tem ficado com a parte defensiva e nós fazemos todas as situações de coberturas, do que o atleta tem que fazer de antecipação, situações das bolas aéreas. Então se treina demais. E eu fico com toda a parte do meio para frente, onde a gente tem feito também 50 gols em 23 partidas, é uma média excelente, né? Incluindo aí Copa do Brasil e uma Copa do Nordeste, que é uma Série A, né? Então, nós conseguimos implementar um trabalho onde que nós evoluímos muito os atletas. O número 9 do Ingo, que é o artilheiro do Brasil, é um garoto de uma segunda divisão, que nunca teve oportunidades, e ele está, infelizmente, ele teve uma contusão na partida final com 11 gols. Então ele estava na frente do Cano e dos demais, numa competição que pode ser inferior às outras, mas ele fez os gols, ele estava presente. Então a maneira dos conceitos para que a bola chegue no centroavante, deu para se fazer muito, de acordo com o que eu estava tranquilo com o que o Chiquinho fazia. Então nós conseguimos evoluir muitos atletas. Hoje, do Confiança, com certeza, vocês vão ver isso. O lateral direito, Valdir, deve ir para um Atlético Paranaense. O Fábio já teve do Santa Cruz, do CRB, é um capitão que estava na minha equipe, está indo para outro clube grande. André Lima foi para o Paysandu. O Neto deve ir para uma equipe grande. Só agora eu falei em 4. O Breiner, vocês devem ter visto, é um colombiano, que é um amigo aqui de Chapecó que me indicou e trouxe. Ele vai para uma equipe de Série B. Eu falei em 5 atletas, num trabalho de 4 meses. Então é uma evolução muito grande. Então, a contribuição dele é de trabalho. Ele trabalha demais. Vaguinho, bom dia. Professor Ingo, Esporte Campeão em Band FM. Queria transmitir um grande abraço de todo torcedor marcilista para ti. Quando tu saiu do Marcílio Dias e vamos dizer, foi para outro patamar, a gente da imprensa falou que raramente tu voltaria pelo patamar que tu chegou e até pelo lado financeiro também. E hoje tu estás aqui. Então, a tua volta eu não vejo como tu tivesse voltado do patamar. Tu veio buscar alguém que precisa chegar nesse outro patamar. Então, o acesso, a gente conta com isso? E explicar o porquê, cara. Essa é a minha intenção. É de fazer com que o Marcílio, é lógico, nós todos vamos tentar fazer isso, que ele suba para uma Série C, pois merece. Uma situação, eu me lembro quando eu fui recontratado em 19, depois em 20, tinha muitos da rede social falando assim, lá vem o Vaguinho, vai falar que precisa de CT, que precisa melhorar a academia, que precisa... Gente, ou você esteja num patamar maior, vamos usar a palavra igual você está falando, professor Ingo, se ficar aqui, é isso que merece. Se você não fizer nada a mais, você não merece o algo maior. Se você pensa em algo maior, tem que ter investimentos. Eu acho que na época o investimento era pagar dívidas. Eu acho que hoje as dívidas praticamente sanadas. Existe agora o pensar maior no futuro, é se arriscar. Então já está indo para um CT, já está indo para uma outra situação diferente. Eu já cheguei, já me falaram da academia, que logo ela já vai estar pronta. Então tem o campo nosso, ele já melhorou e está numa situação boa. Então hoje o Marcílio, ele já está pronto para subir. Ele está pronto para buscar algo.
Talvez, se nós tivéssemos tido acesso na pandemia, talvez seria um erro não, mas talvez ele não estaria pronto e poderia ter um regresso. Eu acho que hoje está se estruturando para quando tiver uma oportunidade de subir, ele se manter, porque ele vai estar pronto. Então, esse é o meu pensamento. Então, mesmo era para eu ter ido para o Botafogo da Paraíba, que hoje é uma SAF, existiu o Figueirense, existiu o Floresta numa Série C, existiram algumas situações de Série B, existiu, não teve nenhuma proposta. Mas quando teve a primeira proposta, que foi a do Marcílio, eu acabei de responder agora, eu não hesitei e não demorei para responder. Então, o meu pensamento é justamente subir junto com o Marcílio. Bom dia, Vaguinho Dias, Vinícius Krieger, da Univale FM e Web Catarina. Prazer estar falando contigo. Vaguinho, desde a sua saída em março de 2024, o Marcílio Dias disputou 2 competições já finalizadas, a Copa Santa Catarina de 2024, o Campeonato Catarinense de 2025 e teve 2 jogos na Série D. Dentro dessas 3 competições, 3 treinadores passaram por aqui e é bem verdade que nenhum deles chegou a empolgar. Pelo contrário, o seu nome sempre foi uma sombra devido aos seus bons trabalhos realizados aqui no Marcílio Dias. E um grande ponto sempre é tocado devido ao seu estilo ofensivo de jogar. E trazendo a comparação até em relação aos seus trabalhos recentes na equipe do Confiança e do 13, que você também foi muito bem, a gente analisa o que aconteceu no Marcílio Dias desde a sua saída e que foi bem pelo contrário. Até trazendo os números, desde a sua saída em março de 2024, o Marcílio Dias disputou 25 jogos, teve apenas 5 vitórias, com um total de 20 gols marcados, uma média de menos de 1 gol marcado por jogo e 38% de aproveitamento. Em contrapartida, a gente analisa os seus 2 trabalhos pelo Confiança e pelo 13, que foram 43 jogos, 24 vitórias, um total de 85 gols marcados, uma média de quase 2 gols por jogo e 64% de aproveitamento. A minha pergunta é, como você pretende solucionar esse problema que o Marcílio Dias vem encontrando desde a sua saída em março de 2024? Trabalhando bastante e buscar 64% de aproveitamento. Essa é a minha meta. Esses são objetivos que eu quero traçar juntamente com a comissão, mas principalmente com os atletas. Eles entenderem todos esses números que você acabou de citar e eles entenderem que é possível. Então, só tem uma maneira, é trabalhar muito. Quantos anos você está? 16. Gostei demais da sua pergunta, do seu estilo. É teu filho? Meu filho. Parabéns, viu, garoto? Uma pergunta boa, os números bons, você veio consciente, falou firme, falou bem, para 16 anos de idade. Da mesma maneira que você está progredindo e fez assim, é o que eu quero fazer com o nosso time. Da mesma maneira, essa força aí. Obrigado pela pergunta e tenho certeza que nós vamos conseguir. Tenho certeza. Vaguinho, você chegou agora recente, né? Você falou um pouquinho do histórico dos jogadores. Um foi para o outro time, outro foi para o outro foi para o outro, e eu fiquei esperando, né? Obviamente você já deve ter conversado com o Frontini, né, sobre o elenco e a possibilidade de trazer algum jogador, principalmente no meio de campo. A gente tem uma deficiência de um camisa 10, porque nós temos um camisa 10, mas já com uma idade de 41 anos, né? Você já conversou com o Frontini, com o Guedin, sobre a possibilidade de trazer alguns reforços ainda para esse campeonato? Antes de eu acertar financeiramente, quando eu conversei com o Guedin, ele já havia dito que poderia trazer alguns atletas. Quando eu cheguei, agora eu não falo mais com o Guedin, agora eu falo com o Frontini. Então, a todo instante, o Frontini está me apresentando nomes. Então, nós estamos analisando, desde ontem para cá, já foram mais de 6 nomes apresentados, e principalmente nessas funções, e funções de ataque também, como extrema, algumas situações que nós estamos precisando. Então, nós vamos sim, vamos trazer. Do Confiança, agora não temos condições de trazer, porque eles têm um contrato, estão em pleno andamento, e também não pode por causa da janela nesse momento, né? Eles não conseguem vir. Vai ser só em junho. Mas tem alguns atletas que estamos pontuando com o Frontini, que pode ser que dê certo sim, mas vamos trazer, nós vamos trazer. Em relação à competição, Vaguinho, você tem um acesso já, né, com o Brusque, acesso e título. Você já conseguiu avaliar os adversários do Marcílio Dias no grupo? E também qual que é o segredo, talvez, para chegar melhor no mata-mata, que é onde a gente define o acesso? Jean, eu não avaliei o nosso grupo ainda, eu só avaliei o Barra. Só estudei o Barra, e bem, mas os outros ainda não. E em relação a uma Série D, o que precisa é você sempre estar com uma pontuação alta para trazer o mata-mata para dentro de casa. Se não trouxer, você tem que saber fazer o primeiro jogo para depois encarar o segundo. Possibilidades boas também, mas se você conseguir estar no nível
lá em cima, você consegue sempre ter, não vamos falar que grande vantagem, mas uma boa vantagem. Principalmente quando você tem uma torcida como a nossa. É uma vantagem grande. Eu acabei perdendo esse acesso para o 13 numa situação em que nós, no meio da competição, havíamos dito que faltava 2 reforços para trazer. E um deles era um zagueiro. Porque poderia acontecer algo, e aconteceu e nós não trouxemos. Na partida que nós jogamos, a última, contra o Itabaiana, lá na casa de Itabaiana, o Ayrton não foi e o Milani não foi. O Milani sentiu a panturrilha. O Milani estava numa situação excelente. E o atleta que substituiu foi muito mal. Nós tomamos 3 gols em 24 minutos, sendo que ele foi expulso, cometeu a falta e um pênalti. E nós tomamos em 24 minutos. Depois dos 24 minutos, com um homem a menos, o Itabaiana não chegou no nosso gol e nós fizemos um gol. E depois nós tínhamos que fazer 2 em casa. O Roberto Cavallo, treinador Itabaiana, ele fechou de uma maneira, tinha 20 mil pessoas no nosso estádio. E nós não conseguimos fazer o gol. E perdemos o acesso, sendo a 3ª melhor campanha disparada em todas as situações. Então só isso vale? Não, mas te dá essa vantagem. Então hoje a intenção é de fazer a melhor pontuação possível para tentando as vantagens quando chegar o mata-mata, que é outra competição, é um outro nível, uma outra situação. O Asa estava totalmente preparado, que o Asa vai subir aqui e tal. Nós fomos jogar contra o Asa em Arapiraca. Foi 1-1 o jogo lá. Quando viemos em casa, 3-0 para nós. Faz diferença. Faz diferença. Vocês vão lembrar que contra o Altos, nós fizemos um gol. Nós tivemos chance de fazer outro. Teve um que o Felipe Pará, chutou no travessão. Nós não fizemos. 49 minutos nós tomamos um gol aqui de cabeça. Esse 1-1, nós chegamos lá já uma situação muito difícil. O campo horrível, vocês vão lembrar, situações horríveis, em todas as situações, e levamos uma goleada. Então faz diferença você ter uma campanha boa para poder decidir em casa. E é o que eu pretendo fazer com a gente aqui. Vaguinho, falar do elenco e do esquema tático, muitas vezes a gente vê coletivas de treinadores que ficam cobrando a titularidade da equipe. Eu não consigo manter uma equipe de um jogo para o outro. Então a minha pergunta é essa: tu pretende realmente ter 11 jogadores titulares? Porque geralmente se fala, não, meu elenco titular são 25. E na maioria dos casos o treinador vai embora e o elenco fica, sobra para ele. Realmente a tua ideia, numa dificuldade e rápido, é manter 11 titulares? Eu não vou falar em 11 titulares, mas manter o time sim. A gente tem sequência, eu gosto de ter uma base grande, eu gosto de manter e dar uma sequência na equipe. A situação hoje de uma série D e C, os jogos são só finais de semana, então você tem a semana toda para recuperar, para poder fazer com que um ou outro se recupere, até na parte técnica e não só numa parte física. Então, para você manter uma equipe na sequência, ela é possível. E eu gosto e quero fazer isso, mas não falando que são 11 titulares. Eu sempre falei aqui, vocês devem lembrar que eu falava que era banco de reforços. E agora eu gostei de mais uma que foi lançada pelo Dandan, comentarista do Sport TV. Isso não é um banco do Flamengo, isso é um sofá. Então, a minha ideia aqui no Marcílio é que a gente possa ter parecido, né? Que se a gente troca, não cai no segundo tempo, a gente troca, pode melhorar, dependendo da característica do time adversário, você coloca, pode não entrar jogando, mas quando você o coloca, ele vai acrescentar na partida, ele vai melhorar, porque não são os que iniciam que vencem, né? É realmente depois a sequência e o segundo tempo. Então, dependendo de quem inicia, você pode até ter uma pessoa que está jogando bem, que ele está no momento bom, que no segundo tempo ele vai nos ajudar a vencer. Porque antigamente era muito assim, equipe titular, estou falando do meu tempo, né, quando jogava. Então hoje mudou muito. 5 substituições, cara. Então você pode fazer um esquema que você pode usar no segundo tempo aquele cara que está melhor. Aí vocês vão estar me cobrando assim, pô, ele está pedindo passagem, mas eu estou usando ele para uma situação boa de segundo tempo. E aí você consegue fazer vitórias. Eu não me lembro agora em números e tal, igual o menino fez aí. Mas, por exemplo, nós tínhamos no nosso time lá no 13, o Wallace Pernambucano, o Tanque, Thiago Alagoano e o Thiaguinho, que era do Flamengo, que hoje está no CRB. Pô, nós fizemos 11, foi artilheiro da competição do brasileiro, 11 gols o Thiaguinho, Alagoano 8, Wallace 7. Então são números assim, expressivos, mas quem fazia eles fazerem era o cara que entrava no segundo tempo.
Nós tínhamos um meia ali, um volante que a gente colocava e aí continuava ofensivo. Então a minha ideia é essa. Professor, para a gente encerrar, até porque você tem bastante trabalho pela frente aí para arrumar o time e enfrentar o Barra, você percebe, né, que tá cheio aqui, tiramos Ingomar e Júnior Flávio às 9 da manhã para vir para a coletiva, então realmente é um momento diferente a tua chegada aqui. Eu não quero ser repetitivo nisso, mas para a gente encerrar, acho que a tua relação com o Marcílio, acho que dá para a gente encerrar a coletiva comentando isso. Eu não tenho os números exatos como o Vini, mas se não é o time que você mais treinou, com essa passagem deve ser o time que você mais treinou na sua carreira, essa volta, esse ambiente, queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar a coletiva. Eu acho que no Guarani eu cheguei a quase 50 jogos, se eu não me engano, pelo Guarani. Não lembro agora, cara, mas foi um número alto também. Eu me lembro que no Brusque, pelas duas passagens, acho que não chegaram também perto dos números que eu tenho aqui. Aqui são 80 jogos, 36 vitórias, 23 empates e 21 derrotas. 80 jogos para o Marcílio? Não, eu pensei que era menos até, cara. Não, nenhum lugar eu tenho tantos jogos como esse, não. Minha ideia é acrescentar mais. Eu estou em que colocação de treinador aí? Quinto, por aí, alguma coisa assim? Em quantidade de jogos é isso. Lauro Búrigo foi... O diretor é o primeiro. E Lauro Búrigo foi cento e pouco? Fez 122 jogos. Bastante. Mas a minha ideia é fazer o maior número de pontos, percentual e estar junto com esse time numa Série C. Esse é o meu objetivo grande já. Quero muito. E para a torcida, qual o teu recado que pela primeira vez você está falando hoje? Eu vim por eles também, né? Pelo tudo que faz, pelo que é em rede social, para você chegar a ser abraçado da maneira que foi. Então, aquilo de sempre, jamais te abandonar, né? Então eu quero que esteja aqui com a gente. Esse jogo agora do Barra parece que eles estão dificultando financeiramente, estão fazendo de tudo aí, mas é uma rivalidade que está sendo criada, faz parte dentro do futebol, mas acho que para a nossa torcida, ele vai invadir aquele estádio lá e é isso que eu quero.